Glória a Deus. Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Quero também aqui somar com os irmãos meu voto de pesar à família da nossa irmã Helenilce, que hoje partiu e está com Cristo. Fica a dor da saudade, a dor da separação, de não ter mais a nossa irmã conosco aqui, principalmente louvando, que a irmã Helenilce louvava muito bem, e era muito agradável ouvir a irmã louvando. Mas, ao mesmo tempo que somos invadidos por essa saudade e a tristeza, também somos confortados pelo Senhor por saber que ela está com Cristo na glória. E essa é a esperança que cerca todos nós. Então nós somos invadidos também por essa esperança de saber que um dia nós estaremos na presença do nosso Deus juntamente com ela, participando do grande banquete conforme descreve a Bíblia Sagrada. Amados irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 2. Foi o texto que eu li domingo na leitura oficial do culto. E confesso aos irmãos que até ontem eu tinha preparado uma outra mensagem, fruto de uma conversa que eu tive com meu primo, o Otoniel. Eu preparei uma outra mensagem, mas hoje pela manhã, quando eu fui reler a mensagem, aí, disse, não, ainda não está pronta, falta alguma coisa. E Deus, orando a Deus, o Senhor propôs no meu coração, nesse texto que foi o texto que eu li no domingo, no culto da família. Capítulo 2 do Evangelho de João, se você puder, deixe a sua Bíblia aberta. No Evangelho de João, capítulo 2, diz-nos assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada uma cabia cerca de 100 litros. Jesus disse-lhes: encham de água esses potes. E eles encheram totalmente. Então Jesus lhes disse: agora tire um pouco e levem para o responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, e ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado as águas soubessem, chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Eu quero continuar pensando com os irmãos e meditando no tema da família, que foi um tema de domingo do culto, e eu quero continuar pensando ainda nesse tema, entendendo que a família é o primeiro ambiente de socialização do ser humano. É na família que nós adquirimos os padrões, os modelos e influência que carregamos por toda a nossa vida, seja a influência cultural, seja a influência moral, seja a influência espiritual, nós adquirimos na família. Foi pensando assim que Salomão, ele escrevendo o seu livro de Provérbios, no capítulo 22, no verso 6, ele diz que nós deveríamos instruir o menino no caminho em que ele deve andar, e ainda que ele envelheça, não se desviará dele. Quando Salomão diz isso no capítulo 6, nós somos recomendados pela regra da hermenêutica que devemos olhar o contexto, e quando nós olhamos o contexto do capítulo 6, do versículo 6, é o verso de número 1, quando Salomão diz que para que eu possa instruir o menino, primeiro eu tenho que ter um padrão de comportamento.
Eu preciso ter um padrão de moralidade. Depois que eu tenho esse padrão ético de moralidade, eu posso agora instruir esse menino, essa menina, essa criança no caminho, porque certamente ele irá olhar para mim. Porque há um provérbio chinês que diz que os filhos crescem olhando as costas do pai. Então, se eu não for um modelo, se eu não for uma referência, tudo o que eu tentar ensinar, tudo o que eu tentar instruir, será, digamos assim, fracassado, irá naufragar. Porque ele irá olhar o que eu digo e comparar com as minhas ações. É assim que a palavra nos diz. Quando a gente escuta que a família é o padrão, é o modelo, nos vem a seguinte pergunta: será que as crises familiares interferem na vida escolar? Será que a crise familiar interfere no convívio social, no convívio espiritual da criança e do adolescente? E muitas vezes proporciona na sociedade, na escola, um ambiente de conflito, de guerra, de briga. Será que acontece isso? A gente percebe que a pós-modernidade, ela trouxe um impacto muito grande para a família. Porque antes os papéis eram bem definidos. Antes os pais tinham mais tempo para estar com seus filhos, acompanhando o crescimento. Hoje só uma renda não é suficiente para compor tudo o que precisa para suprir a necessidade do lar. Então, os dois precisam trabalhar. E cada vez mais nessa dinâmica em que os dois saem de casa para trabalhar, os filhos vão perdendo cada vez mais essa referência na sua casa. Essa referência de temor, de obediência. Cada vez mais a criança vai perdendo essa referência da autoridade do pai, da autoridade da mãe, porque nós somos obrigados a nos ausentar para enfrentar uma jornada de trabalho para suprir as necessidades. E é interessante, amados irmãos, que seguindo essa lógica da sociedade contemporânea, a gente vai encontrar respostas aqui nesse capítulo 2 do Evangelho de João. Primeiro porque o texto já começa dizendo, dá uma olhada aí com a tua Bíblia aberta, que o casal está se preparando para entrar numa nova jornada, num novo desafio, mas eles não querem entrar nesse desafio de qualquer jeito. Sabendo, talvez, pelos exemplos que eles viram, porque eu não sei vocês, mas quando eu fui casar, eu olhei para alguns exemplos que tinha à minha volta e disse, eu não quero isso para a minha vida. A gente acaba olhando alguns exemplos de conflitos, não é isso? E talvez esse casal, observando isso, disseram, vamos convidar Jesus para esse casamento, vamos convidar Jesus para esse momento, porque é importante para nós. Então, no verso de número 2, com a tua Bíblia aberta, dá uma olhada aí, o texto diz que Jesus foi convidado para o casamento. E é interessante que esses noivos aqui, amados irmãos, sabiam da necessidade de ter Jesus por perto. Porque quando nós vamos constituir família, a primeira coisa que a gente pergunta ou se preocupa é com a estabilidade. A gente diz, eu preciso ter uma estabilidade financeira, eu preciso ter uma casa própria, eu preciso ter um bom emprego. Depois que as crianças chegarem, aonde vão estudar? Então a gente precisa ter uma escola, a gente pensa numa escola de qualidade. E a gente vai se preocupando em casa, em estrutura, em independência financeira, em estabilidade profissional. Mas deixa eu dizer para você, meu amigo, que me ouve nesta noite por este canal, para você, minha irmã, que me ouve por este canal, aos irmãos que estão aqui comigo nesta noite, a maior necessidade de um casal não é ter um bom emprego. A maior necessidade de uma família não é ter uma estabilidade financeira, não é ter uma posição social, não é colocar os filhos nos melhores colégios, ou dar aos filhos presentes mais caros, ou os celulares de última geração. Mas a grande necessidade da família, esse casal nos ensina, é ter Jesus por perto.
é ter Jesus participando, é ter Jesus como convívio diário na minha casa. Infelizmente, amados irmãos, a vida moderna nos tirou esse tempo de ter um culto doméstico, de ter um momento de oração, de estar ali almoçando em família, e dar as mãos e orar, e convidar Jesus para participar do banquete, ou até mesmo se não tiver uma comida muito chique, até mesmo se for uma comida mais simples, mas a importância que esse casal dá aqui tem que ser a minha importância, tem que ser a tua importância, de ter Jesus por perto. A vida moderna nos leva a nos preocupar com equipamentos de última geração, a trabalhar cada vez mais para suprir essa necessidade consumista que nós temos. Mas o casal diz não. A causa primeira do nosso casamento é buscar a presença de Jesus. A causa primeira da nossa família é ter Jesus por perto, transformando água em vinho, transformando tristeza em alegria, transformando tribulação em aprendizado, em crescimento espiritual. Eu lembro que há uns anos atrás, os irmãos que são assim que tem mais tempo na fé como eu, nós tínhamos um folheto e nós distribuímos esse folheto nos evangelismos que dizia: o dinheiro compra a casa, mas não compra um lar. O dinheiro compra um remédio, mas não compra a saúde. Ele diz que ele compra a cama, mas não compra o sono. Compra amizades e amigos, mas não compra amor. E parece que nós esquecemos desse detalhe, então nós estamos mais preocupados em ter. E hoje já dizem que não é mais nem o querer, nem o ter, agora é o parecer. E aí a gente acaba sendo conduzido ou induzido a uma vida de aparência. Mas esse casal aqui, amados irmãos, ele entende que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então ele diz: Jesus precisa estar no nosso casamento. Dá uma olhada aí com a tua Bíblia aberta, por gentileza, no verso 3. Somente a parte A do verso 3. Tendo acabado o vinho. Deixa eu dizer uma coisa para ti, minha irmã, meu irmão. Ter Jesus por perto não significa ausência de problemas. Ter Jesus por perto não significa ausência de prova. Ter Jesus por perto não significa a falta. Sempre vai ter falta, sempre teremos problemas. O texto diz, irmãos, que o vinho acabou, e para o judeu o vinho era símbolo de alegria, símbolo de felicidade. Era o que produzia o prazer nos banquetes, nas festas, era a presença do vinho. Diga-se de passagem, conforme Provérbios e Isaías, vinho adicionado de água. Né? Então, amados irmãos, o texto diz que Jesus foi convidado, e mesmo assim faltou vinho, o vinho acabou. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. O fato de você estar em Cristo, ou ter Cristo na sua casa, na sua vida, não quer dizer que você não terá dor, não quer dizer que você não terá problema, que você não terá tribulação, ou que você não terá um sofrimento. Isso acontece, basta estar vivo. Basta estar vivo para passar por luta, por provação, ou por esquecimento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Não é o passar por a tribulação, não é o passar pela luta, não é o passar pelo problema, mas a forma como nós reagimos diante dele. Nenhum de nós aqui estamos isentos de passar por lutas ou provação, mas a forma como nós reagimos fará toda a diferença. Eis a importância de ter Jesus por perto, porque ele nos tranquiliza.
Ter Jesus por perto nos dá essa segurança, essa certeza de que eu vou passar por esta prova, mas no final eu terei vitória, porque a presença do Senhor na minha vida me garante vitória. Eu não estou dizendo que nós seremos sempre vitoriosos. Às vezes na luta nós tiramos lições. Às vezes o Senhor nos faz tirar lições da dor, do sofrimento. Lembra de Paulo? Paulo está com um espinho na carne e implora ao Senhor para que tire o espinho da carne. Jesus disse assim: Paulo, eu não vou tirar o espinho, mas a minha graça vai estar contigo, porque a minha graça te basta. Então, quando nós temos Jesus por perto, amados irmãos, significa que nós iremos construir a nossa casa cada vez mais sobre a rocha, e vai soprar o vento, vai vir a tempestade, mas a nossa casa não irá cair, não irá ruir. Sabe por quê? Porque nós estamos firmados na rocha, que é Cristo Jesus. E eu quero te convidar nesta noite a não desistir. Eu sei que os dias não são fáceis. Eu sei que nós estamos passando por luta, por provação, por incerteza, mas lembre-se de que Jesus por perto, e Jesus na tua vida, aleluia, é a certeza de que você sairá do outro lado vitorioso. Sabe por quê? Porque Paulo diz: nós somos super vencedores, ou mais do que vencedores, em Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão que me assiste, para você, minha irmã que me assiste, para você que está aqui: não existe casamento indolor, não existe famílias perfeitas, mas o casamento, mas a família que tem Jesus por perto é aquele casamento para o guerreiro, para aquela pessoa que é combativa, para as pessoas que são determinadas, mesmo ante ao perigo, não desiste, porque diz: o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, o Senhor segura na minha mão, o Senhor me fortalece, Ele me ajuda. Aleluia. Ainda, por favor, na parte B agora do versículo 3, dá uma olhada aí, por favor. A mãe vai dizer assim, de Jesus vai dizer: eles não têm mais vinho. Ela identificou o problema. E eu vou dizer, esse é o grande problema. Porque há pessoas que são peritas em identificar problemas, mas não sabem buscar uma solução. Pelo contrário, escolhe o caminho mais fácil, o caminho da crítica. O caminho da crítica, e sai criticando. Há alguns pensadores que vão dizer que a mãe de Jesus chegou meio que numa linguagem bem cearense, meio afobada. Acabou o vinho, não tem mais vinho. Mas eu não gosto de crer assim, eu quero crer que ela identificou, porque a mulher ela tem esse lado mais sensível de ver a coisa, de olhar, de identificar. Há quem diga até que o homem tem um olhar mais macro e a mulher um olhar mais micro. Não é o micro no sentido de pequenez, não, mas no sentido de ver os detalhes. De olhar e ver os detalhes que muitas vezes nós homens não percebemos. Então é as mulheres, muitas vezes, na família, que percebem que o vinho está acabando. Que acabou algumas coisas que não tem mais. Às vezes a gente vai perdendo o romantismo, às vezes a gente vai perdendo aquele elogio, às vezes a gente esquece de elogiar o nosso filho, a nossa filha. E a gente muitas vezes não percebe que essas coisas vão causando muitas vezes tristeza, porque o casamento está construído, ou a família está construída só na crítica. Só na crítica, porque a gente potencializa só os defeitos.
E isso vai minando o amor, isso vai minando, muitas vezes, a relação, vai trazendo prejuízo para a família. Porque um pai que só critica o filho, ou uma mãe que só critica o filho, ou um pai que critica a filha, ou o marido que só critica a esposa que só critica o seu esposo, isso vai minando o amor, o relacionamento. E alguém precisa identificar que isso está fazendo com que o vinho se acabe. Aleluia. E amados irmãos, e a gente vai empurrando com a barriga, até um dia alguém dizer assim, não dá mais. Mas antes de que alguém diga não dá mais, Senhor Deus nos reuniu nesta noite aqui, para dizer que Ele ainda transforma a água em vinho. Tem um provérbios também oriental que diz assim, o que impede a nossa caminhada não são as grandes pedras. Estas, nós as vemos de longe e assim nos desviamos dela. Mas as pedras pequenas, disfarçadas em nossos caminhos, ferem-nos os pés e nos fazem tropeçar. Então, não é os grandes problemas que afetam ou que abalam a família. Mas pequenos problemas, se não forem resolvidos, vai ferindo, vai minando. E aí a mãe de Jesus nos dá uma outra lição aqui, por gentileza. No verso 3 ainda. Ela identifica o problema. E na hora que eu identifico o problema, o que fazer quando eu não sei o que fazer? O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? A mãe de Jesus nos dá aqui o exemplo. Então, no momento que ela identifica o problema, a primeira coisa que ela fez ao identificar o problema é chamar Jesus. Se Jesus está aqui, se Jesus está na minha casa, se Jesus é o meu convidado, Ele está hospedado aqui, então surgiu um problema, eu não vou tentar resolver sozinho. Eu não vou tentar dar o jeitinho brasileiro, pelo contrário, eu vou procurar Jesus. E o texto diz, irmãos, que ela vai procurar a pessoa. Os problemas são inevitáveis. Mas na hora que eles surgem, nós devemos saber a quem recorrer. Nós devemos saber a quem perguntar. Devemos saber a quem devemos pedir ajuda. E aí, amados irmãos, o texto diz que ela já indica Jesus. Ela não vai tentando procurar soluções ou jeitinho brasileiro. Mas na hora que os problemas se instalam, a quem você procura? Eu queria que você refletisse comigo nessa noite. Na hora que o problema surge, você sabe quem procurar? Na hora que se instalou uma situação difícil na sua casa, na sua família, com seu esposo, com sua esposa, com seu filho, com sua filha, a quem você vai procurar? Porque dizem por aí os ditados da vida que geralmente a gente procura conselheiros de acordo com o conselho que a gente quer receber. A gente busca conselheiro de acordo com os conselhos que nós queremos receber. E o texto diz, amados irmãos, que antes de se espalhar a notícia de que não tinha mais vinho e estragar a festa, antes de se espalhar o pânico entre os convidados, antes de se espalhar o pânico entre as pessoas, a mãe de Jesus, ela vai até Jesus. Porque infelizmente, amados irmãos, tem pessoas que na hora que o problema se instala, ele perde o controle emocional e fala para um, fala para outro, diz para um, diz para outro, daqui a pouco coloca no Facebook, estou triste, e a carinha de triste, aí todo mundo, por quê? Por quê? E as pessoas saem perguntando, e daqui a pouco você tem toda uma especulação, e daqui a pouco ela tem que justificar para todo mundo que o problema não tinha tanta intensidade, era um problema menos intensivo, ou era mais intensivo, mas daqui a pouco ele se vê na responsabilidade de ter que justificar.
Mas o texto aqui nos ensina, irmãos, que nós cristãos, nós servos de Deus, quando surge um problema, nós não saímos tocando terror. A primeira coisa que nós fazemos é dobrar o nosso joelho, é pedir ao Senhor orientação. Senhor, a situação é difícil. Senhor, eu não tenho controle, eu não tenho força, eu não sei como resolver. O que eu faço agora? E no momento, amados irmãos, que nós dobramos o nosso joelho, o Espírito Santo de Deus nos habilita até passar pela prova, se for necessário. O texto diz que Daniel desobedece uma ordem, porque ele não ia parar de clamar ao seu Deus, e ele foi denunciado. E ele não parou quando soube que a sentença era ir para a cova dos leões, e o problema se instalou. Talvez se fosse hoje, político como Daniel era, ia tentar mudar a lei, ia tentar ali arranjar alguns parlamentares que fossem amigo dele para interceder, para não permitir. Mas o texto diz que Daniel não se preocupou, ele continuou orando e ele foi lançado na cova dos leões. Mas lá na cova dos leões, Deus deu vitória, porque quando nós oramos, Deus nos dá a vitória, pode ser fora ou dentro, não importa. Você lembra quando o homem estava numa cama que os 4 amigos levaram ele até Jesus? E desceram ele numa cama, numa maca, até a presença de Jesus. Jesus disse: filho, os teus pecados são perdoados. E aí eles começaram a murmurar, a reclamar. Aí Jesus pergunta: qual o mais fácil? Dizer para o homem. Ele não pergunta qual o mais difícil, ele diz: qual o mais fácil? Dizer para o homem: perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda. Não faz diferença alguma. Qual é o mais fácil para Deus? Livrar Daniel dentro ou fora da cova dos leões? Então, amados irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: não há impossível para o nosso Deus. A palavra de Deus diz que não há nada impossível ao nosso Deus. Por isso, não tente procurar resolver o problema sozinho, não fique procurando ajuda de forma aleatória, mas peça ao Espírito Santo de Deus, dobre o seu joelho e Ele irá te orientar. Se for necessário, Ele pode colocar um conselheiro na sua frente, uma conselheira do seu lado. Ele pode colocar um intercessor, uma intercessora para te ajudar. E se não for necessário, tu vai passar só também, mas ele vai te ajudar. Você lembra de Elias? Elias disse: Senhor, mataram teus profetas, acabaram com tudo, e só tem eu aqui contando a história. Deus disse assim: Elias, você está equivocado. Tem 7.000 joelhos que não se dobraram ainda diante de Baal. Mas nessa prova é eu e tu, é tu e eu. Porque tem provas, irmãos, que é só nós e Deus. Não adianta você ficar reclamando. Não adianta você estar dizendo, murmurando: ah, me abandonaram. Ah, me esqueceram. Ninguém liga para mim. Ninguém vem aqui me dar um oi. Você está esperando em quem, irmãos? No homem ou em Deus? Porque se você está esperando em Deus, amados irmãos, no tempo certo, o Senhor manda as provisões que você precisa. Seja uma ajuda, seja um ombro amigo, seja o que for. Assim Ele nos garante. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Dá uma olhada, por favor, no verso de número 4. Olha aí o verso 4. O verso 4 diz assim: mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Agora Jesus está dizendo para mim e para você que tem um tempo certo da resposta. Tem um tempo certo da solução. Tem um tempo certo de Deus agir. Às vezes eu sou motivado pelo meu imediatismo. Às vezes eu sou motivado pelo meu imediatismo e eu quero que as coisas aconteçam na minha velocidade, no meu tempo. Mas é no tempo de Deus que nós tiramos as lições.
É no tempo de Deus que nós aprendemos, é no tempo de Deus que nós crescemos, é no tempo de Deus que nós amadurecemos, é no tempo de Deus que nós aprendemos a depender dEle. Não é do nosso tempo. Jesus diz à mulher: mulher, por que você está me procurando agora? Ainda não chegou o meu tempo. Jesus, ele tem a sua própria vontade e o tempo certo de agir. Lembra-se de Marta e Maria? E o seu irmão Lázaro. Jesus recebe a notícia, mas ele não vai na velocidade que elas queriam. E ele chega lá no tempo certo, fora de qualquer perspectiva humana. E Marta ainda diz assim: Senhor, se tu estivesse aqui, ela fala no passado, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus diz para ela: Marta, eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida, Marta. Glória a Deus. Da mesma forma, amados irmãos, o Senhor quer, ó Deus, quer que nós saibamos e que nós creiamos nisso, que não há impossível para Ele. Não tem causa perdida para Ele. Não tem causa perdida. Tira só a tampa. Não tem causa perdida. Obrigado, cara. Não tem causa perdida para Ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Hernandes, ele diz isso no seu livro: o amor nasce, cresce, amadurece e morre, mas também ressuscita. E eu creio que Deus, nessa noite, amados irmãos, Ele quer ressuscitar o amor na nossa casa, na nossa família, o nosso amor pelo nosso filho, pela nossa filha, o amor pelo marido, a esposa também, ressuscitar, restaurar. Talvez, devido às lutas, às dificuldades, a gente tem mais se agredido, mais se machucado, do que muitas vezes dado aquela palavra de carinho, de amor. Mas nessa noite o Senhor quer restaurar a minha casa, quer restaurar a tua casa, para que a glória de Deus se manifeste nela. Não há causa perdida para Deus. Aleluia. No verso de número 5, dá uma olhada aí com a tua Bíblia aberta. A mãe de Jesus vai dizer assim: faça tudo que Ele vos disser. Faça tudo que Ele vos disser. É interessante, irmãos, ela dizer isso, porque também ela está estabelecendo mais um princípio aqui. Porque a gente tem dificuldade de seguir regras. Dentro da nossa vida espiritual, do nosso arraial espiritual, nós gostamos de doutrina, escatologia, e quando a gente começa teologia, a gente começa a ouvir essas doutrinas, a gente fica assim apaixonado, a gente gosta, mas quando fala de ordenança, a gente diz: não é comigo. Quando a palavra de Deus: ide, faça, perdoe, ame. Quando a palavra de Deus nos dá a ordem, nós não queremos obedecer, nós não queremos seguir. Mas o texto está aqui, claro, a mulher identifica o problema, ela vai procurar a pessoa certa, e na hora que ela sabe quais são os encaminhamentos que precisam ser dados para aquela solução chegar, ela diz: façam tudo o que Ele vos disser. Deixa eu dizer para ti nessa noite, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para ti nessa noite, minha irmã: o que é que falta na tua casa, na tua vida, na minha vida, para que nós obedeçamos a palavra de Deus? Parar de dar os jeitinhos brasileiros e obedecer. Porque o segredo da vitória é obedecer. O segredo da vitória é obedecer. Se você está doente, você vai no médico. O médico passa um remédio e diz: você tem que tomar de 6 em 6 horas. Não é para tomar de 8 em 8 horas. Ele diz: é para tomar o remédio de 8 em 8 horas. Não é de 6 em 6 horas.
Mas pastor, eu estou apressado, eu quero ficar bom, eu vou tomar logo a caixa toda de uma vez. Melhora? Não melhora, você tem que seguir. Por quê? Porque nesse espaço de horas é o espaço que o remédio está agindo no seu organismo. E a cura está chegando. Assim também, amados irmãos, obedecer aquilo que a palavra nos diz, está nos projetando para novas vitórias, novos desafios, novas experiências com Deus. E aí, amados irmãos, o texto diz que ela obedece, os serventes obedecem, a partir do verso 8 e verso 6 e verso 8, dá uma olhada aí. O texto diz que os serventes obedeceram, não questionaram. Irmãos, eu queria que vocês observassem um detalhe. A partir do verso, haviam 6 potes de água, né, eram de pedra para colocar água. Cada pote desse cabia 100 litros. Naquela época não tinha bomba encanada. Era na mão que tinha que encher. Era puxar a água mesmo. E de repente alguém podia dizer, Senhor, 600 litros. Não dá para maneirar não. 600 litros. Senhor, por que eu preciso consagrar? Senhor, precisa mesmo jejuar? Precisa mesmo, Senhor, seguir uma vida de santidade? Está todo mundo fazendo, está todo mundo curtindo, está todo mundo saindo, está todo mundo provando, e eu tenho que me abster mesmo, Senhor, de tudo isso? Senhor, não dá para pegar mais leve aí, não dá para mudar o discurso e melhorar para mim, tu sabe, eu estou aqui todo culto. Mas o texto diz, irmãos, que eles não questionaram, e eles encheram as 6 potes, e depois que eles encheram, eles obedeceram novamente, quando o Senhor diz, pegue e leve até o responsável pela festa. E quando o responsável pela festa, irmãos, prova aquela água transformada em vinho, ele vê a excelência, ele vê a qualidade, diz, como é que pode? Todos servem primeiro o vinho melhor, e quando já tem passado o tempo, o vinho inferior, e você serviu primeiro o inferior, e agora você está servindo o superior. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Jesus trabalha na nossa casa, na nossa vida, Ele supera as nossas expectativas, Ele nos dá o melhor. Depois de passar pela luta, depois de passar pela prova, agora eu estou louvando a Deus na vitória e tirando lições daqueles dias difíceis que passei. Aleluia, que Deus possa, meu irmão, que Deus possa, minha irmã, nesta noite, dar a você esse mesmo sabor. Eu sei que talvez você esteja amargando uma luta, ou uma prova, e esteja difícil para você, mas deixa eu dizer uma coisa. Eu não quero cantar o hino da Damares, mas eu vou dizer que tem sabor de mel. Saborear a vitória e dizer até aqui o Senhor nos ajudou. Que Deus possa nessa noite mudar a sua forma de ver esse problema ou essa situação difícil que você está atravessando, e que você possa olhar agora com essas mesmas lentes que a mãe de Jesus olhou, identificou e levou para Jesus e buscou e seguiu as recomendações, e ela, juntamente com toda aquela família que estava ali festejando, sem pânico, sem desespero. Não houve pânico, não houve desespero. Sabe por quê? Porque aonde Jesus está, o barco onde Jesus está, não está imune à tempestade, mas numa hora certa ele se levanta e diz, acalma o vento, acalma o mar, e ambos irão obedecer. Então que Deus possa nessa noite estar te abençoando e abençoando a tua casa, em nome de Jesus. Nós iremos louvar o Senhor com mais um hino. Em seguida o pastor Ricardo estará encerrando aqui esse momento de louvor e adoração.